Você já estava numa conversa e percebeu, no meio dela, que a outra pessoa não estava te ouvindo de verdade? Não estava distraída pelo celular. Não estava fazendo outra coisa. Estava olhando para você, respondendo, participando, mas não estava lá. Estava esperando a sua vez de falar. Estava formulando a próxima frase, enquanto você ainda terminava a sua. Estava presente no corpo, mas ausente no que importa. E você sentiu isso. Não soube nomear, talvez, mas sentiu. Agora pensa na última vez que alguém realmente te ouviu. Não só ouviu as palavras, mas ficou com elas. Fez uma pausa antes de responder. Perguntou algo que mostrava que tinha entendido não só o que você disse, mas o que você estava tentando dizer. Provavelmente foi raro. Provavelmente você se lembra. Simone Weil acreditava que essa raridade não é acidente, é sintoma. É o sinal de algo que está faltando não só nas relações individuais, mas na estrutura inteira da vida moderna. Simone Weil nasceu em Paris em 1909. Era brilhante de um jeito que intimidava. Entrou na École Normale Supérieure aos 19 anos, num ambiente quase exclusivamente masculino, mas abandonou a carreira acadêmica que tinha garantida para trabalhar em fábricas, para estar perto de quem era invisível para o mundo intelectual que ela frequentava. Não era romantismo, era método. Ela queria entender o sofrimento de perto, não de longe. Morreu aos 34 anos, em 1943, na Inglaterra, de tuberculose agravada por recusa em se alimentar melhor do que os compatriotas ocupados na França. Deixou uma obra fragmentada, publicada quase toda postumamente, que continua sendo redescoberta décadas depois. Era uma mulher que levava a sério a ideia de que prestar atenção no outro é a forma mais profunda de amor que existe. O conceito central de Weil que importa aqui é o desenraizamento. Ela escreveu que a necessidade de ter raízes é talvez a mais importante e a menos reconhecida das necessidades humanas. Não raízes no sentido geográfico apenas, mas raízes no sentido de pertencer a algo que te precede e te ultrapassa. Uma comunidade, uma tradição, um lugar, uma forma de vida que te dá contexto, que te lembra que você não começou do zero e não vai terminar sozinho. E ela observou que a modernidade, com sua mobilidade, sua velocidade, sua tendência de dissolver tudo que é permanente, havia criado uma epidemia silenciosa de pessoas desenraizadas. Não pessoas sem endereço, pessoas sem lugar. Você pode morar numa cidade há 10 anos e ainda não sentir que pertence a ela. Pode ter dezenas de contatos e não ter um lugar onde é realmente conhecido. Pode estar conectado o tempo inteiro e sentir que não há ninguém do outro lado da conexão que sabe quem você é de verdade. Esse é o desenraizamento moderno. E Weil dizia que ele machuca de um jeito que a maioria das pessoas não consegue nomear, porque a cultura não tem linguagem para esse tipo de fome. Mas o que Weil identificou com mais precisão é o mecanismo que deveria combater o desenraizamento e que falha sistematicamente. A atenção. Não atenção no sentido de produtividade, foco, concentração, eficiência. Atenção no sentido de presença genuína diante do outro. De suspender por um momento os seus próprios pensamentos, julgamentos, narrativas e realmente receber o que o outro está trazendo. Ela escreveu que dar atenção verdadeira a alguém que sofre é a forma mais rara e mais valiosa de generosidade que existe. Mais rara do que dar dinheiro, mais rara do que dar conselho, mais rara do que qualquer gesto material. Porque a atenção verdadeira custa o que é mais escasso, presença real. E a maioria das pessoas não dá isso. Não por maldade, por hábito, por velocidade, por estar tão dentro das próprias preocupações que o outro vira cenário, não interlocutor. Pensa em quantas conversas você teve nos últimos meses que eram de verdade. Não trocas de informação, não atualizações de status,
Não o ritual social de perguntar como vai e responder bem obrigado sem parar para ouvir a resposta. Conversas onde você falou algo que importava e sentiu que chegou. Onde alguém trouxe algo real e você ficou com isso depois que a conversa terminou. Weil diria que a fome de pertencimento que você sente não é fome de quantidade. É fome de qualidade de presença. Você não precisa de mais pessoas. Você precisa que as pessoas que estão presentes estejam realmente presentes. E aqui é onde fica desconfortável. Você precisa estar realmente presente também. Porque Weil não separava as duas coisas. A mesma capacidade de atenção que você deseja receber é a que você precisa desenvolver para dar. E desenvolver atenção genuína numa era de notificações constantes, de conversas que acontecem em paralelo com outras conversas, de presença fragmentada em 10 lugares ao mesmo tempo. É um trabalho que vai contra tudo que o ambiente ao redor te empurra a fazer. Weil acreditava que a atenção era uma faculdade que podia ser cultivada, que o exercício de realmente olhar para o outro, suspender o julgamento, suspender a pressa, suspender a necessidade de já ter a resposta, era algo que melhorava com prática, não como técnica de comunicação, como forma de amor. Tem algo que Weil escreveu que ficou comigo de um jeito que poucas frases filosóficas ficam. Ela disse que a pergunta mais importante que você pode fazer a alguém que está sofrendo não é o que posso fazer por você. É simplesmente o que você está passando. Não para resolver, não para consertar, não para oferecer uma perspectiva melhor ou um argumento que vai aliviar, só para receber, para deixar que a realidade do outro chegue até você sem filtro. Ela dizia que isso, só isso, já era uma forma de cura, porque a maioria das pessoas que sofre não está procurando solução, está procurando ser real para alguém, estar no mundo de uma forma que seja reconhecida. E quando você oferece isso, quando você realmente para e recebe o outro, você também recebe algo de volta. A conexão que você estava procurando em lugares que não podiam te dar. Simone Weil morreu jovem demais para ver o que o mundo se tornaria. Mas é como se ela tivesse descrito com precisão a solidão específica de quem vive hiperconectado e subpresente. Você tem acesso a mais pessoas do que qualquer geração antes de você. E ainda assim, a fome de ser realmente visto, de ter alguém que para, que fica, que recebe o que você traz, sem pressa de ir embora, continua sem resposta na maioria dos dias. Não porque as pessoas são ruins, porque a atenção virou escassa antes de virar valiosa. Weil diria que a resposta não está em encontrar as pessoas certas, está em se tornar o tipo de presença que você está procurando, não como estratégia, como escolha de como você quer existir no mundo.